Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do sexto ano, esse aqui é um material de estudo que eu já tinha mandado antes para vocês, só que agora sim, eu também estou aprendendo, então eu não sabia como colocar essas explicações e agora como eu já sei, né, a videoaula propriamente dita, trouxe aproveitando esse material que vocês já tiveram acesso, só que dessa vez em vídeo. Né, para vocês poderem ouvir também algumas explicações interessantes sobre esse conteúdo. Bom, eu tenho aqui o material que é o verbo to be, que é um conteúdo que tecnicamente vocês vão ver o ano inteiro. Então, acostumem-se, porque sempre a gente vai indo e voltando nesse assunto, né? Então, eu trouxe aqui alguns slides e vou também fazer alguns comentários que são importantes para vocês na hora de estudar o conteúdo. Eu trouxe aqui o verbo to be, trouxe as três formas, né? A afirmativa, a negativa e a interrogativa. Vou falar um pouquinho de cada um, acaba ficando um pouquinho resumido, porque não dá para ser muito longo, o conteúdo é longo, mas o vídeo não pode ser tanto. Então, vira e mexe a gente vai trabalhar isso aí, então daqui a pouco a gente volta nesse conteúdo, vê outros, volta de novo, isso é normal, tá? Isso aconteceria normalmente se nós estivéssemos em sala, e, enfim, sem essa confusão de pandemia. Então, eu tenho aqui que o verbo to be ele se traduz como ser ou estar. Então, o que vai definir se eu vou traduzir o verbo como ser ou estar vai ser o contexto que ele tiver inserido. Então, eu tanto posso dizer eu estou em casa, eu estou bem, como eu posso dizer que eu sou estudante, eu sou professora, eu sou brasileira. Então, isso vai depender do contexto que a situação vai estar inserida, tá? Eu tenho aqui na forma afirmativa, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho o verbo conjugado aqui do ladinho, né? Então, eu tenho I am, you are, lembrando que I am, you are não é verbo to be, tá? Primeiro você tem o pronome. Então, o pronome a gente já viu antes. Então, primeiro você tem o pronome para depois você ter o verbo propriamente dito. Só que também, no final das contas, na hora de fazer uma frase, um depende do outro, tá? Então, eu tenho aqui I am, you are, he, she, it, is, we, you, they are. Simples, rápido, fácil, tá? Vamos lembrar que aqui tem uma observaçãozinha, ó, a princesa trouxe uma observação para vocês. Ela tá dizendo aqui, ó, que it é o ele ou ela neutro, tá? Quando a gente fala em neutro, a gente fala de algo que não tem forma humana. Então, se você vai falar ela referindo-se a Maria, uma menina, Maria, então você vai usar o pronome she. Se você vai usar ele se referindo ao João, então he. Se você vai falar em ele, ou se você vai se referir falando ele, se referindo, por exemplo, ao seu celular, que é um objeto, então você vai usar o pronome it, tá? Na forma negativa, basta você acrescentar a partícula not. Ela é bastante importante, né, para poder dizer que aquela frase realmente está na forma negativa. Então, você vai observar que basicamente isso, é somente inserção da partícula not. No caso da forma interrogativa, você vai simplesmente inverter em relação à forma afirmativa, né? Então, você vai ter am, I, você vai ter are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Então, desafiando a sua curiosidade, volta lá na forma afirmativa e você vai ver que é uma inversão dela. Então, fica bem fácil de lembrar por isso, tá? Tem aqui alguns exemplos, né? Então, eu coloquei aqui essa partezinha aqui em negrito, tudo que estiver em negrito é tudo aquilo que você vai ter que fazer em relação, alguma mudança em relação à forma afirmativa, negativa ou interrogativa. O que você vai ter que mudar está em negrito. Observe que o restante está tudo igualzinho. Então, eu tenho I am a student, I am not a student, am I a student. Então, você tem aqui tudo que você tem que mudar. Então, já está em negrito para facilitar para você, tá? Tenho aqui um texto, um pequeno texto também que se aplica, né, para esse tipo de situação, para esse tipo de conteúdo. Então, observe que tudo que está em negrito é o verbo to be. Então, tudo eu deixei bem
destacado para você observar bem as diferenças. Então, eu tenho aqui, ó, Anna and Mike are friends, and they are living in the same city now. Anna is a teacher. Mike is a doctor. They are great people and love their jobs. Então, eu tenho aqui algumas frases, né, falando sobre essas duas pessoas, Anna e Mike, sendo que quando eu falo somente sobre a Anna, eu vou usar o verbo is, né, que é ela, she. Quando eu falo somente sobre o Mike, eu vou falar sobre ele, he. E quando eu estiver falando sobre eles, eu vou usar o pronome they. Então, eu uso o verbo are. Aqui eu coloquei só mais uma observaçãozinha, para a gente poder já meio que finalizar. Eu tenho aqui a forma afirmativa e a forma negativa também na forma contraída. Muda um pouquinho o som, o significado é o mesmo, só que ela é uma coisa até um pouco mais comum que você vai ver, tá? Então, o I am vai se tornar I'm, you are vai se tornar your, he, she, it, is. Aí vai se tornar his, she's, its. Grande dinamicidade na pronúncia. We are se torna we're, you are se torna your, they are se torna their. Então, assim, você ganha um pouco de dinamicidade na pronúncia e você vai poder observar em alguns vídeos. Caso você assista, por exemplo, a um filme ou você ouve uma música, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir entender essa diferença, tá? Aqui também tem a forma negativa, e aí ele vai tornar assim, I am not vai se tornar I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, essa é basicamente uma dinamicidade na pronúncia, né? Para que a pronúncia fique ali mais ágil, mais rápida mesmo, e você continue falando todo o restante da frase. É isso, pessoal. Agora que você estudou o material, você pode ouvir várias vezes, ver várias vezes, até você entender tudo direitinho. E o restante agora é com a plataforma, você vai fazer o exercício, tá bom? Boa sorte a todos e até a próxima, tá? Tchau, tchau!